Graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom. E todas as demais saudações. Meus caros irmãos, esse canal é para todos aqueles que quiserem ouvir. Peço aos irmãos, por gentileza, que aqueles que se sentirem, se inscreverem no canal, deixar o seu like para ajudar nesse aspecto. E também no aspecto material, se alguém sente de nos ajudar no canal, temos muitos que já nos ajudaram e muitos que também cooperam, nem que seja um pouquinho, para que nós possamos, futuramente, aquele pouquinho que vem, quando vem do Brasil, ou até mesmo aqui de Portugal, vem muito pouco, mas esse pouco é bem-vindo, porque nós, num montante, dá às vezes para nós ir em algum lugar que nós sentimos de ir, e às vezes nós não temos esses recursos, sabe, irmãos? Todavia, não estamos aqui pedindo nada a ninguém. Para quem é de Portugal, é claro que seria bom, que aqui tem um aplicativo que chama MBWay, né? E também posso colocar a conta. E quem é do Brasil, se sentir de mandar para cá, parece que agora tem um Pix que dá para mandar para a conta daqui. Não sei como é que funciona isso, ou o depósito, a transferência, que é muito baixinha a taxa. Se sentir, irmão, não é para mim usufruir coisas para mim ir para hotel 5 estrelas ou gastar em restaurantes, não. Porque para isso, irmão, Deus, se Ele quiser, Ele prepara de outra forma. Isso aqui é para mim fazer as coisas que o Senhor nos manda, às vezes até em algum lugar que não é muito longe. Já aconteceu isso comigo. Depois eu posso contar para os irmãos. E eu estava em dificuldade, foi, olha, só um milagre para mim chegar até lá para atender um serviço fúnebre. Mas vamos, então, na comunhão, responder a um irmão que perguntou. Peço perdão ao irmão também, viu, irmão, se você estiver ouvindo, que às vezes me fazem perguntas que eu demoro mesmo para responder, porque são muitas, e inclusive está bem enfermo. Hoje, graças a Deus, por misericórdia, até agora há pouco estava com muita dor. Mas foi sentar aqui, estou me sentindo melhor. E para mim a Bíblia é um remédio, não é só alimenta a minha alma, é como se fosse um remédio. Para vocês terem uma ideia, tem dias que eu fico, quando eu estou enfermo, eu fico praticamente quase o dia inteiro me envolvendo com as coisas de Deus aqui. E para mim o culto nunca acaba, ele é permanente. Não preciso estar dentro de uma igreja para mim estar cultuando a Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fico servindo a Deus. Até quando eu estou na rua eu fico cantando, fico orando, fico clamando, ouvindo a palavra, enfim. Colocando um negócio no ouvido para ouvir a palavra. Mas vamos entrar no assunto. Então, irmão, me perdoa se eu demorei, mas agora vai ser a sua resposta aí. O irmão perguntou se nós nos reconheceríamos no céu. Então aqui vai a resposta conforme está escrito aqui na Bíblia. Não sei se você tem outra opinião, outra forma, eu vou usar a Bíblia e não vou usar nenhum tipo de revelação fora aquilo que está dentro da Bíblia, dentro do meu conhecimento e da interpretação que Deus me dá. Todavia, se você achar que está errado, você é livre, ok? Vamos ver, irmão. Não perguntou, irmão, nós nos reconheceremos nos nossos familiares ou reconheceremos no céu? Então vamos primeiro a um primeiro assunto aqui. Nós vamos falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando claro que já orei, ok, irmãos? Para não tomar muito tempo, eu já fiz a minha oração aqui. Então, irmãos, vamos lá. A ressurreição do Senhor Jesus é um modelo. É um modelo por quê? É um modelo representativo de como será a ressurreição dos salvos quando ele voltar. Por quê? Porque ele é o modelo para tudo. O Senhor Jesus é o modelo. Todavia, logicamente, que nós nunca chegaremos a esse modelo que é perfeito, imaculado, justo. Nós somos pó e cinza, porém, devemos observar determinados detalhes que são úteis para a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus ressuscitou-se, encontrou com os discípulos, comeu com eles e permitiu ser tocado. Então ele não era um espírito, ele estava num corpo, embora glorificado, transformado, livre da corrupção, cheio da incorruptibilidade, quer dizer, não era corrupto, não se corrompia, o corpo santo. Tanto é, irmãos, que se nós observarmos, ele mostrou até as mãos dele, que tinha sido furada, porém, é lógico que não era num material como esse desse corpo que nós temos, era um corpo glorificado, transformado.
E depois tem mais outras coisas. Vamos prestar atenção em João 14. Ou melhor, quando o Senhor Jesus, vamos continuar. Quando o Senhor Jesus falou, Tomé duvidou, o Senhor, toca aqui, Tomé. Você está entendendo? Então quer dizer que ele estava num corpo e eles conheceram ele. Tanto é que é o Senhor, olha aí o Senhor. Você duvidou, Tomé? Toca aqui. Quer dizer, então eles conheceram o Senhor. Está entendendo? Se ele é um modelo, tira suas conclusões. Bom, em João 14, 13, nós podemos ver que o Senhor falou que ia nos preparar lugar. E voltaria e nos levaria para si mesmo. Quer dizer, nós vamos ser tirados daqui da terra e vamos ser levados com o Senhor. Né? E isso tem sentido quando nós reconhecemos que estamos sendo tirados. Não vai ser uma amnésia, uma lavagem cerebral. Não sei se você está entendendo. Seremos transformados nesse corpo, claro, o nosso próprio, em nosso próprio corpo. Não quer dizer que você morreu velhinho com 80 anos, você vai ressuscitar com 80 anos. Deve haver, isso é um mistério, deve haver um limite dentro. Se o Senhor Jesus é o nosso modelo, ele morreu com tantos anos, vamos dizer assim, ressuscitou com tantos anos, deve ser esse o limite, porque nós temos que obedecer um padrão divino. Né? Não é porque a pessoa morreu com 100 anos, ele vai ressuscitar com 100 anos, aquele velhinho, não é assim não. As coisas têm que ter um limite dentro daquilo que o Senhor determina. Eu acredito assim. Isso eu não posso afirmar, mas eu posso crer que seria assim. Porque diz que o Senhor é o modelo, não é? Então, existe um modelo e nós devemos seguir. O Senhor, por certo, nos fará seguir esse modelo. Eu creio assim, né? Isso pode ser aprendido também em Lucas 24, versículo 36 a 43. Depois da ressurreição, Jesus apareceu entre os discípulos e ao verem-no ficaram surpresos e acharam estar vendo um espírito. Está no verso 37 deste capítulo 24 de Lucas. Mas Jesus disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai-me, porque um espírito não tem carne, nem ossos como vedes que eu tenho. Versos 38 e 39. Ele foi glorificado em um corpo, mas tinha uma carne que não é essa. É algo diferente, glorificado. Seremos como os anjos, porém, irmãos, no sentido espiritual. Mas na nossa transformação, pelo que percebemos, o Senhor foi transformado do jeito que ele morreu, a ponto, irmãos, de ele mostrar os cravos. Mas só que não era um corpo normal, era um corpo divino, que não morreria mais, ou que não passaria mais, que teria poderes. Sempre teve poder o Senhor, é claro, mas eu quero dizer assim, o poder de não ser corrompido pela idade, pela velhice, pela doença. O Senhor nunca ficaria doente, mas estou falando assim para que você entenda o que é esse corpo que nós não conhecemos, nós ainda vamos conhecer. Eu não posso aqui criar uma narrativa dizendo que o corpo é feito disso, vai ser daquilo, vai ser do átomo. Eu não posso. O corpo é o corpo do Senhor, que tem que ser respeitado. E se ele é o nosso modelo, nós vamos sair conforme o modelo. Certo, irmãos? Vejamos bem, ele até comeu. Então quer dizer que nós entendemos aqui que vai ter também o que comer. Não que nós vamos sentir fome, mas Deus nos dará também esse privilégio, porque está escrito. Eu vou mostrar para vocês, irmão. Sendo Cristo o primogênito dos mortos, aí que está. Né? Vocês podem pegar Apocalipse 1, versículo 5. Ou seja, o primeiro em importância, a ressurreição, dele serve de modelo para a ressurreição de todos os justos. Assim como Cristo subiu para o céu com um corpo glorificado,
também teremos um corpo glorificado. Está escrito aonde? Filipenses 3:20, versículo 21 também. Para que possamos ter uma vida normal no paraíso, onde poderemos tocar na eternidade, né, as pessoas que amamos, até nos alimentarmos. Em Mateus 26:29, Cristo diz aos seus discípulos que não beberia mais do fruto da vide. Foi o Senhor Jesus que falou, ele não ia mentir. Ele é o rei, é o Senhor. Não beberei mais o fruto da vide, ou da videira, até aquele dia em que iria beber novamente com eles no reino de Deus. O organismo vai funcionar, irmão, não é como que vai funcionar? É uma coisa espiritual, nós vamos comer sim, porém, o que sai do nosso organismo quando nós comemos, irmãos? Você tem que ser bem claro, é as toxinas, é o lixo que está dentro de nós. Lá não vai entrar nada disso. Então, lá não vai ter obesidade, desculpe, assim, lá não vai ter um padrão. Você pode comer, mas você não vai sentir, pelo que eu compreendo aqui. Se o Senhor Jesus falou que vai comer o fruto da vida lá, dá para nós entendermos que lá o nosso organismo funciona de uma outra maneira, de uma outra forma. Está entendendo, irmãos? Mas, está claro, está escrito aqui, não está dizendo espiritual, aqui está falando material, que não beberia mais o fruto da videira até aquele dia que irei beber novamente com eles no reino de Deus. Ele vai beber novamente. Isso aqui não é espiritual, isso aqui literalmente está escrito aqui. Vemos claramente que nos céus seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados. Teremos corpos transformados, a imagem do corpo glorioso de Jesus. Esta transformação, ela não depende do nosso organismo, como é hoje, do sangue, nada disso. Ela depende de Jesus Cristo. Então não há necessidade de pensar como serão as minhas... Desculpa a expressão, mas pode alguém perguntar. Mas se eu comer, eu vou ter que pôr para fora aquilo que eu comi? Me perdoe entrar nesse assunto, mas o seu corpo vai ser diferente. Nem eu não sei explicar isso. Se alguém tiver a capacidade de explicar isso, irmão, vai ter que explicar de uma forma fora das Escrituras. Porque no céu não vai entrar pecado. Entende, irmãos? Presta bem atenção, vamos continuar. Está em Filipenses 3:20, depois 21:11 ao 21:1, certo, irmãos? E também Coríntios, ou melhor, desculpe, irmãos, Filipenses 3:20 e 21. E 1 Coríntios 15:51 a 53. Está tudo marcadinho aqui para mim não errar. Certo, irmãos? Você já pensou o quanto seria ruim se, ao ir para o céu, você abraçasse um ente querido em seus braços, cruzassem o espírito da pessoa que tanto você gosta? Você ia abraçar ele, ele era um espírito. Não tem lógica, entendeu, irmão? A vida seria muito triste. Então no céu não entra tristeza. Certo, irmãos? Então demos graças a Jesus Cristo por esses seus planos para nós e serem melhores do que aqueles representados pelo espiritualismo ou por outras crenças espiritualistas. Ele é o que está escrito aqui, nós não fugimos daquilo que está escrito aqui. Eu estou falando o que está escrito, irmão. Se alguém tiver outra opinião fora do que está escrito, ou interpretar de outra forma, eu estou interpretando da forma que eu estou lendo, certo, irmãos? Então, agora nós temos que entender uma coisa. Digo-vos que muitos dirão, o Senhor falou para eles, muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Onde está escrito isso, irmão? Mateus 8, versículo 11. Se iremos conhecer no céu Abraão, Isaque e Jacó, é mais do que óbvio que reconheceremos nossos queridos. Esses fatos, tomar suco de uva e sentarmos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ensina que no céu iremos nos alimentar. Não é isso? Evidência clara de que seremos seres reais e não espíritos. Além disso, a Bíblia diz que comeremos da árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 2. Você pode dizer, mas isso pode ser espiritual.
Mas aqui não diz que é espiritual, aqui está dizendo que nós vamos comer da árvore da vida. Se fosse espiritual, por certo Deus colocaria: espiritualmente vocês vão comer da árvore da vida. Então nós vamos sentir o sabor, nós vamos sentir o gosto. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Outro fato que nos... Isso, mais maravilhoso é estar com o Senhor. Se não tivesse nada disso, se fosse só espiritual, no sentido de sermos espíritos mesmo, nós seremos iguais aos anjos, porém teremos essas características. O corpo do anjo não é igual ao nosso. E nós teremos que ser transformados, mas seremos iguais aos anjos no sentido de não passarmos pelo procedimento da morte, do sofrimento, porque Deus já nos ressuscitou para uma vida eterna. É algo inexplicável. Certo que a Bíblia, se nós fizermos uma análise, nós vamos encontrar detalhes que provam sim que nós vamos nos reconhecer. Eu estou fazendo isto para os irmãos dentro das Escrituras. Se houver outro que pensa de outra maneira, também não vou ir contra, porque isso aqui é algo muito assim, é difícil da pessoa entender corretamente. Porém, eu tenho esse sentimento porque está escrito assim. E eu não vou sair daquilo que está escrito. Agora, se você quer torcer isso ou criar uma narrativa diferente em cima, eu não posso fazer nada, cada um pense como quiser. Eu estou pensando da forma que está escrito. Literalmente, está escrito aqui que, irmãos, na nossa individualidade e personalidade serão preservadas para Deus. Não haveria graça, pensamos assim, não haveria graça alguma se nós não fôssemos nós mesmos. E Ele nos ama de modo como somos. Nós apenas não entraremos com o pecado, com o mal. O mal não vai estar lá. A maldade não vai estar lá. Lá não se casa, não se dá em casamento. Você vai saber que aquela ali foi sua esposa? Você vai ter ela como um anjo de Deus. Anjo não se casa, nem se dá em casamento. Você vai ter, ela pode ter, ela foi viúva e casou de novo, aí e agora? Vai ter um outro marido, encontra lá, vai ter uma confusão? Não. Todos serão, a sua mente, ela será limpa, não é uma lavagem cerebral. É do sentido do mal. Tudo que foi mal, se você tinha uma pessoa na sua família que fez desgraças, essas coisas todas, e não entrou lá, não teria lógica você saber que ele não estava lá. Por quê? Você teria ali o sofrimento. Ah, ele não entrou. Então isso Deus tirará. Você não vai lembrar daquela pessoa. Ela vai ser apagada da sua consciência. Você vai lembrar, o teu esposo entrou, você entrou, seus filhos entrou. Você vai lembrar que na terra aquele ali foi teu esposo, mas agora ele não é teu esposo, nem ele é teu esposo. Ele é teu irmão, ele é tua irmã. Vocês vão ter um amor muito superior, não vai ter relacionamento carnal, sexual, vou falar bem claro. Mas você vai reconhecer, puxa, minha filha está aqui, ó. Mas aquele filho que não foi, você não vai lembrar dele. Não sei se você está entendendo. É muito profundo isso, irmão, para explicar. Mas tudo que foi bom vai estar lá. E o mal lá não vai entrar. Não vai entrar pecado. No céu não entra pecado. Então não entra o mal. Porque senão você viveria lá com tristeza, com depressão. Já pensou? Isso não vai acontecer, certo, irmão? Esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Quer dizer, o corpo mortal. Não está dizendo que nós vamos ter a imortalidade porque nós vamos ser angelicais. Nós seremos anjos de Deus, na presença de Deus, mas com o nosso corpo imortalizado. Está aqui, irmão. Eu não posso ir contra, está escrito aqui. Ó. Eu estou pegando o que está escrito. Nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51, 53. Mas nossa individualidade e personalidade serão preservadas. Quer dizer, nós vamos ter personalidade de Cristo. A nossa mente vai ser de Cristo. Entendeu, irmãos? Ela é preservada em Cristo. Para que nós possamos também agradecer a Deus pela obra que Ele fez conosco. Porque não teria sentido eu chegar lá e aparecer lá e não saber por que eu estou lá. Entendeu? Eu estou lá porque eu passei por uma tribulação, não lembro como é que foi, apagou, eu não sei, mas eu sei que eu venci, porque eu estou aqui. Está entendendo?
Apesar da nossa individualidade preservada, irmãos, o nosso caráter será transformado. Aí vai ser transformado o caráter. O que é caráter? Aquilo que, como a maneira que você era, nervoso, ou às vezes um pouco irritado, mas isso não vai impedir de você entrar no céu. É uma natureza que você tem, uma forma de falar, entende? Às vezes meio agressiva, mas você ama, você perdoa, você tem amor. Porém é o teu jeito, a tua natureza, a tua forma onde você nasceu materialmente. Mas então esse caráter será transformado. Não será uma espécie de lavagem cerebral. Isso não. Nós vamos ter um caráter puro, uma forma pura, uma forma divina, de Cristo, semelhante a Ele, igual aos anjos, está entendendo? Mas isso não fará que esqueçamos quem somos e quem são nossos familiares queridos. E não sofreremos nenhuma espécie de lavagem cerebral. Está entendendo? Não vai ter isso. Alguém acha que logo chegará o dia em que os mortos serão ressuscitados. João 5, 28 e 29. Tá? E arrebatados para o céu. 1 Coríntios 15, 51 e 53. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Onde poderemos viver de uma forma tão maravilhosa como jamais sonhamos. Portanto, não perca essa chance, irmão. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, creia na sua morte e ressurreição, entregue a Ele o seu coração, porque Ele está batendo na porta dos corações de muitos e muitos não estão querendo abrir e não gostam que nós pregamos o Evangelho verdadeiro. E esta é a palavra que eu posso dizer para vocês. Eu fiz um adendo aqui e vou falar para os irmãos aqui o adendo que está aqui na Escritura e também achei esse adendo aqui e nós vamos colocar isso aqui, ó. Presta atenção. Se nós, irmãos, estivéssemos na eternidade, lembrássemos os que ficaram e que eram nossos parentes, não seria uma coisa agradável. Esses nós vamos esquecer. Agora, aqueles que são teus, estão lá, você vai lembrar. Imagine a sua filha, está lá. Você vai lembrar que ela era, na terra, a sua filha. Mas você não vai ter ela mais como filha, você está entendendo? Ela vai ser agora um anjo de Deus, com o corpo transformado. Aí você vai poder abraçá-la, vai poder beijá-la. Mas, ô minha filha. Agora, mas era meu esposo, eu amava muito ele, será que eu vou poder? Não. Você vai poder abraçá-lo, saudá-lo, porque não, os anjos têm confraternização. Os anjos são irmãos, mas já não no sentido de amor, paixão carnal. Isso terminou. Agora é espiritual, é um amor, imagine, um amor dentro de uma denominação. Você ama o teu irmão, você ama a outra irmã, você tem carinho por aquele irmão, mas você não é por isso que você está tendo um amor carnal com ele. Está entendendo? Presta bem atenção. E isso, aqui na terra, ainda é perigoso, que existem deslizes, mas no céu não, é puro, lá não entra pecado. Só vai ter alegria. Você já pensou? Você está lá com o teu filho, com a tua filha, que foi salvo com você, e você saber que ele foi um dia teu filho e tua filha, mas agora ele é um anjo de Deus, está com Deus e está com você. Isso não é um motivo de alegria? Mas aquele que não entrou, você não lembra dele, nem os teus não vão lembrar, porque lá não vai entrar o mal. Eu acredito que está bem explicado isso aqui, viu, irmãos? Porque Deus, irmão, está escrito. O Senhor Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato, e eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Apocalipse, está escrito assim, 3:20, né? Fazendo isso, você estará sempre preparado para a eternidade. Você não passa a eternidade, você vive a eternidade. Saia do conceito da temporalidade e entre na atemporalidade. O que é atemporalidade? Já expliquei, irmão. Quando Deus criou o homem, teve que ter um princípio. E o princípio, não existia princípio, porque tudo era atemporal. Já expliquei isso num vídeo. O que é atemporal? É algo que não tem tempo, que não existe o espaço-tempo. Para Deus, ele é infinito. Ele não tem começo e não tem fim. Então, se ele não tem começo e não tem fim, ele tem que criar um princípio para formar alguma coisa. E esse princípio, quem foi? Foi Jesus Cristo. Porque pela palavra que saiu da boca dele, que era o próprio Jesus Cristo que estava nele,
Ele é um Deus só, tá? Não existe três deuses. Mas ele tem o Pai, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Mas não é uma unidade única. Dentro, a personalidade de Deus, ela é mais profunda. O Deus é um, porém ele tem o Espírito dele. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Ele tem o Espírito dele e ele tem também ele, que é o Pai, o Espírito dele, que é o Espírito Santo, e o Filho dele, que é Jesus Cristo. Os três formam uma pessoa só. Então nós não acreditamos que ele é um só no sentido de unicismo. Eu acredito nele, que ele é um só, mas ele é triuno. Então muitos judeus acham que nós acreditamos em três deuses, por causa que colocaram esse nome Trindade que não está escrito. Porém, nós acreditamos que existe uma Trindade, embora não esteja escrito, porque há uma triunidade em Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, presta atenção, foi batizado, nós já temos ali uma prova. O Pai falou com ele, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e ele era o Filho. Você está entendendo? Então não tem como nós fugirmos disso. Então existe sim uma Trindade, mas no sentido não de divisão. Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. Então eu tenho que acreditar no Deus Pai e no Deus Filho. Não, nós acreditamos em Deus. Nele está o Filho e nele está o Espírito Santo. Ele é o único Deus. Porém, ele se encarnou em Jesus Cristo e fez carne para morrer por nós. E o Espírito Santo depois veio sobre nós para nos guiarmos em toda a verdade. Então, para que isso ocorresse, ele quebrou a atemporalidade. Não dele, mas ele saiu fora da atemporalidade e criou uma temporalidade. O que quer dizer isso, irmão? Ele criou um tempo. Com tempo sem também, mas só que sem ciclos. Como sem ciclo? Não existe um ciclo. Ele é um círculo, não é um ciclo. Ele faz assim, ó. Nasceu, faz assim, ó, vai indo. Ó. Fica moço, menino, casa, tem filhos, tem netos, fica velhinho e volta aqui e fecha o círculo. Deus leva. Isso aí é temporalidade. Começa e termina. Quando herda da vida eterna, entra na atemporalidade, que agora não tem um tempo. Mas existe um princípio para você, dentro desse tempo, dessa eternidade. Quando você chega lá, você começa uma vida eterna em Cristo. Mas não tem como marcar, porque ela não tem uma marcação de tempo. Porque é eterno. Então o que é eterno não tem tempo. Mas existem ciclos. O ciclo da eternidade nós não sabemos como vai ser. Por que você prova que tem ciclo? Eu vou provar para você agora o que é o ciclo da eternidade. Presta bem atenção. Ó, ciclo da eternidade, só para encerrar esse vídeo aqui. Ó. É o princípio, né? Para nós vai ser um princípio, porque nós não somos eternos ainda, seremos eternos quando o Senhor vier buscar a igreja, ok? Então teremos sim uma vida eterna se guardarmos a palavra no nosso coração, não é isso, irmãos? Agora, se nós olharmos aqui em Apocalipse, veja bem, ó, nós vamos ver capítulo 22, versículo 2, aqui já está na eternidade, ó, aqui, ó, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aqui está dizendo que dá o fruto de mês em mês. Se não tem tempo, se não tem marcação de dias, como é que vai ter mês? Como é que a árvore vai dar fruto de mês em mês? Não me pergunte como. Existem ciclos. Círculos de marcações. Pode ser 1000 anos, pode ser uma era, pode ser... Não sei, Deus é que sabe. A forma de Deus marcar esses círculos. Então isso se chama o quê? Uma aspiral. Certo, irmão? Nós vivemos assim só, acabou. Não, Deus nos dará uma vida assim, ó. Cada volta dessa, quando ela termina, é um ciclo. Você continua vivendo, ó. É outro ciclo. Agora, como será a marcação desses ciclos? Não me importa saber, isso é com Deus. Por quê?
Porque Deus é Deus e Ele faz. Nós vamos descobrir coisas que só descobriremos se formos fiéis e herdarmos a vida eterna. Para isso, creia em Jesus Cristo, seja fiel e não se preocupe muito se vai conhecer ou não, mas aqui já está bem explicado. E o irmão que me perguntou, Deus te abençoe e perdoe a demora. Graça e paz, paz de Deus e shalom.